Fala pessoal, tô voltando hoje aqui porque, conforme eu falei pra vocês, hoje é sexta-feira, hoje é dia 6/2, o primeiro vídeo do canal foi na quarta, dia 4/2, e eu tô tentando manter esse compromisso aí vivo, porque é uma coisa que também vai me fazer bem. Eu quero relatar isso aqui de uma forma que seja bem transparente para vocês. Caso eu não vou mentir aqui no canal, caso eu tenha alguma recaída, caso eu tenha alguma coisa, eu vou falar, mas eu não quero. Eu até estava falando com o meu psicólogo hoje sobre isso. Falei, se eu tenho uma chance de parar, uma chance séria, tudo, essa chance eu acredito realmente que seja agora. Então, bom, eu estou voltando aqui no segundo vídeo para me aprofundar um pouquinho mais sobre o tema do que a gente falou no vídeo passado, então do vício em jogo de celular. E que eu acho que realmente, assim, por que eu quero bater um pouco mais nessa tecla? Porque eu acho que esse tipo de vício ele ainda não é muito levado a sério, no sentido de, por exemplo, a gente via antigamente a pessoa, ela é viciada em álcool, em drogas e esse tipo de coisa, só que os estímulos no nosso corpo, eles vão se desenvolvendo, né? A gente vai evoluindo enquanto sociedade, a gente vai tendo coisas que antigamente a gente não tinha, então isso também acaba se tornando um novo problema, digamos assim, como foi a própria epidemia aí da questão dos jogos do tigrinho, né, das casas de apostas, que hoje o pessoal fala muito sobre isso, que fala que, de repente, então deveria ser proibido, porque isso destrói famílias e tudo mais, tal. Então eu acho que isso atualmente está muito em evidência e eu acho que realmente, putz, isso é um tema muito sério, tem que ser tratado também, levado muito a sério tudo. Mas no meu caso, assim, que eu nunca joguei no sentido de tigrinho, nunca fiz aposta, eu nunca me envolvi com esse tipo de coisa. Também não sou, né, nunca tive vício assim com álcool, nada nesse sentido. Mas essa questão do jogo de celular, igual eu falei, ele acaba me viciando não só no aspecto de eu ser uma pessoa já meio compulsiva nisso, de ficar mais tempo, de querer ser o top 1 lá do ranking e tudo mais, mas essa questão que mais recentemente veio me afetando aí, que foi a questão do dinheiro mesmo, né? Que ainda mais agora que eu estou para casar aí, eu mudei de casa recentemente, então eu tive que gastar bastante dinheiro com a casa nova e agora em quitar as coisas do casamento e tudo. E eu ainda estou numa idade que, assim, eu ainda não estou estabelecido financeiramente. Isso acaba impactando porque o seu cartão de crédito fica completamente tomado por uma coisa que ela nem é real, de certa forma, porque ela é uma coisa, ali é um joguinho de celular, então as suas conquistas ali dentro, embora isso gere uma sensação de conquista e uma dopamina ali momentânea, essas conquistas dificilmente elas são revertidas, assim, refletidas no mundo real, né? Assim, do lado de fora daquela tela, para outras pessoas que não sejam da comunidade gamer que você está inserido, tudo mais, né? Nos casos, os outros jogadores daqueles jogos que também nem são muitos. Então, assim, a maioria deles, né, eu digo, tem jogos grandes aí que daí são muitos, mas aí provavelmente para você não vai ser o top 1 desse jogo muito grande, porque sempre tem alguém que ainda gasta mais que você, que enfim, que acaba ficando na sua frente, muitas vezes joga melhor. É que esse jogo que eu estou relatando para vocês mais especificamente, é engraçado que assim, você nem jogar propriamente dito, você joga. Por esse gênero de jogo que é o Idle RPG, que o pessoal chama, você basicamente só monta a estratégia, prepara o time e deixa o jogo jogar sozinho. Então aí você vê, eu quero ter aquela sensação de conquista, de ser o top, de ser o melhor mesmo em alguma coisa, aquela dopamina, tudo, mas nem o trabalho de jogar, nem o estresse de eu disputar uma partida ranqueada contra outra pessoa real, eu não quero ter direito. Então, assim, você vê que essas coisas são até meio contraditórias de certa maneira, né? Então eu realmente acho que esse é um tipo de vício que ainda não é levado a sério, talvez nem nunca seja, mas eu acho que ele vale a pena ser abordado porque ele afeta tanto os parâmetros aí financeiros da minha vida hoje, quanto também vários aspectos de tempo e de qualidade, né? Então eu acho que, assim, até tratando um pouquinho das origens, eu sempre tive uma parte ali mais infantil, acho, dentro de mim. Eu lembro até hoje, assim, que quando eu era bem criança, assim, eu devia ter uns 6 anos na época, e tava muito na moda aquele jogo do Pokémon, o Pokémon Blue e o Red, que estavam na época, eu acho. E aí eu lembro que meu primo ia vir na minha casa instalar esse jogo num disquete.
Então é uma coisa muito antiga. O primeiro computador que eu tive, um Windows 98, tudo, devia ser por ali, 98, 99, devia ser por ali. E o meu primo ia em casa esse final de semana, ele já é um pouquinho mais velho, para instalar o jogo para mim do Pokémon. Eu lembro que eu acordei meus pais cedo aquele dia na cama e eu falei assim, nossa, porque hoje é um dos dias mais felizes da minha vida e tudo, porque ele vai vir aqui instalar o jogo. Então assim, você vê, eu nem tinha noção do que era felicidade naquela época, eu achava que a felicidade era um jogo, assim, talvez porque eu já tinha visto outras pessoas jogando esse jogo e eu gostei, eu me senti hiper estimulado. Eu acho que enquanto a gente é criança também o nosso cérebro nem está ainda muito bem formado, tudo. Eu acho que por isso que esses jogos realmente eles acabam impactando a gente de uma forma tão profunda muitas vezes, e eles acabam mexendo com a nossa percepção de realidade mesmo. Então eu lembro que isso foi já muito precoce na minha vida, eu diria assim, esse exemplo do Pokémon. Depois eu ganhei meu primeiro videogame, foi um Super Nintendo. Eu lembro que, nossa, eu jogava aquilo lá, mas toda semana eu fazia minha mãe ir numa locadora comigo pra gente alugar umas 2 fitas lá de Super Nintendo pra passar o final de semana jogando e devolver na segunda-feira, que daí tinha aula e tudo. Então ela não deixava eu jogar durante a semana, mas no final de semana eu destruía aquilo lá, ficava jogando direto. Então acho que eu já fui hiperestimulado ali naquela fase também. Depois eu me lembro um pouco depois, quando eu era do ensino médio, lançou aquele videogame, o Xbox 360. E eu tive um amigo que foi um dos primeiros a comprar, assim, uma das primeiras pessoas que eu vi que, puta, comprou esse jogo e tal. E quando ele me falou que ele comprou o jogo, que o videogame tinha isso, tinha aquilo, eu fiquei fascinado. Aí eu lembro que na semana seguinte eu já tinha comprado um também pra mim. Então foi uma decisão que eu mal pensei sobre isso. Eu só pensei assim, naquela época, chegar na minha casa, conversar com os meus pais, convencê-los que era uma boa decisão e comprei o videogame. E aí eu lembro até o pessoal da escola falando assim, nossa, mas você já comprou e tudo. Eu sempre fui meio impulsivo com relação, acho que é isso. E o que, que eu acho que isso acarreta, né? Os jogos especificamente. Eles realmente, assim, eles me fazem sentir. Eu tenho uma fuga da realidade. Então, por exemplo, o meu trabalho hoje tem bastante potencial para eu crescer lá dentro, para a empresa crescer como um todo, para eu ganhar mais dinheiro, para eu realmente ganhar mais importância ali dentro do que eu faço. Porém, isso acaba ficando meio de lado, porque se eu me distraio durante o dia num joguinho de celular, eu acabo tendo aquela sensação de conquista, de recompensa num joguinho. E aquilo muitas vezes para mim é suficiente. E é isso que não deveria ser, mas é. Então, eu acabo sentindo assim, mas o que, que você fez de produtivo hoje? Ah, sei lá, eu cresci no ranking tanto lá dentro do jogo. Tá, mas e da sua vida real? Você foi fazer alguma coisa lá fora? No trabalho, qual foi o resultado que você apresentou e tal? Muitas vezes é só uma enrolação, é só uma procrastinação do dia, do que deveria ser uma coisa bem mais produtiva, uma coisa bem mais focada à vida real de fato, ainda mais agora que, além dessas responsabilidades de trabalho que tem, um potencial legal de crescimento lá dentro, eu tô para casar, então isso é vida real. Eu atualmente já moro com minha noiva, tudo, e nós estamos para casar em menos de um mês. E então essas responsabilidades de adulto, como lidar com uma casa, ter o carro, casar, daqui a pouco ter filhos e tudo, porque esse também é um plano nosso em não muito tempo ter filhos. Então, eu acho que todas essas responsabilidades vão bater a porta muito em breve, e eu fico sempre querendo postergar isso, procrastinar. E o jogo me parece que é o refúgio perfeito para fazer isso. Então, talvez seja essa a sensação mais próxima que eu tenho, assim, do que eu possa descrever, né? E aí, assim, me aprofundando ainda mais nesse quesito, eu acho que, de verdade, assim, depois de refletir bastante sobre essas coisas, eu acho, sinceramente, que ninguém deveria jogar esse tipo de coisa. Principalmente, assim, um jogo de celular. Eu digo assim, a nível competitivo, eu digo de investir muito tempo, muito dinheiro nisso. Ninguém que não seja um criador de conteúdo daquele jogo, que muitas vezes você vai ter um patrocínio da empresa que faz o jogo, que distribui o jogo, tudo, e ela vai te bancar ali para você fazer vídeos a respeito daquilo, trazer mais público sobre aquilo. Então muitas vezes ela vai pagar lá aquelas melhorias que você teria que comprar por conta própria. Ela vai te dar de presente tudo para você promover o jogo dela, divulgar, né? Ser um agente realmente de vendas para ela, digamos assim. Então, acho que com exceção de um criador de conteúdo ou realmente um jogador profissional, então eu sei que hoje também tem jogos
desses aí de celular ou jogos online, vamos pôr em geral, até de outras plataformas, que eles são jogos competitivos no sentido que eles têm campeonatos, eles pagam uma grana muito alta, às vezes milhões de dólares ali para quem compete, para quem vence os campeonatos. Então, acho que para essas dois segmentos de pessoas, o criador de conteúdo ou o jogador profissional, ainda até pode ser que faça sentido, porque ele tem um incentivo financeiro, ele tem um incentivo de carreira, de fato, para fazer isso. Para as outras pessoas, você pode até me falar, mas para mim eu não vejo mal nenhum, eu gasto um pouquinho do meu tempo ali, o que eu tenho livre, eu sei facilmente lidar com isso, eu só fico ali realmente no tempo que eu não vou estar fazendo nada, que eu estaria ocioso e saio depois de meia hora, uma hora. Então, tudo bem, se isso não gera nenhum tipo de dano para você, eu também não vou julgar aqui as pessoas, não é esse o papel, também quem sou eu para julgar, né? Ainda mais na posição que eu estou, né, hoje de... Realmente, assim, eu sou um viciado aí, tratando desse vício, né? Então, e aí, até sobre essa questão do tratamento, eu cheguei a descrever um pouco dos próximos passos aí no vídeo passado e eu queria explorar um pouquinho mais nesse vídeo também. Então, atualmente, eu estou fazendo terapia. Dentro dessa terapia, ele me indicou uma outra terapeuta para fazer um diagnóstico de possíveis distúrbios comportamentais, não só relacionados ao jogo, mas relacionados à minha personalidade, que podem me levar a ter, por exemplo, uma maior inclinação a ser viciado no jogo ou em outros aspectos que me fazem procrastinar, que estejam atrelados a alguns comportamentos ruins que eu tenho hoje, enquanto um adulto, né? É como se fosse disfunções, né? Então, assim, ao invés de você ser um adulto plenamente funcional, você acaba sendo um adulto disfuncional em algumas partes. E essa outra psicóloga vai ajudar a diagnosticar isso de uma forma completa, através de testes. Então, tem 2 tipos de terapia. Eu estou fazendo aqui o canal justamente para não me deixar mentir, para me estimular a estar sempre acompanhando essas coisas que eu estou fazendo hoje, para eu não ter recaída, para eu ter um compromisso de gravar aqui 3 vezes por semana e trazer esse conteúdo e de repente até ajudar alguém, conforme eu falei. E como o meu terapeuta falou que eu teria que substituir um vício muitas vezes por outra coisa, não outro vício necessariamente, mas outra coisa que te faça não sentir aquele vazio, aquela falta absurda do jogo, do que você gastava horas ali fazendo no seu dia, você tem que colocar outra coisa no lugar. Então eu acabei assim também de uma forma impulsiva, daí eu não sei se foi a decisão mais acertada ou não, mas assim, eu comprei o Nintendo Switch 2, agora recentemente, ainda não chegou na minha casa, porque eu conversei com a minha noiva, ela sabe um pouco desse meu panorama, ela não sabe todos os detalhes, mas assim, ela sabe uma boa parte, e eu falei pra ela que eu queria então, ao invés de eu ficar ali bitolado no celular, jogando e gastando dinheiro e tudo, pelo menos um jogo de plataforma aí, de console, de videogame, a gente pode jogar juntos, em casa. É uma coisa que me dificulta um pouco mais jogar, então durante o dia, que nem se tem alguém na minha casa, eu não vou ficar indo lá toda hora na sala de TV onde fico de videogame jogando, porque a pessoa percebe. É diferente de um celular que você pega ali no cantinho rapidinho, no seu horário de almoço, fica ali jogando e tudo. E eu acho que ele vai me exigir assim, menos horas do meu dia, até porque eu vou tentar ser mais funcional durante o dia de trabalho ali. E também eu acho que isso já é um fato, assim, ele vai me fazer gastar menos dinheiro. Embora, por exemplo, o Nintendo Switch 2 seja uma coisa cara, os jogos, nossa, da Nintendo, como eu nunca tinha tido um videogame da Nintendo desde o Super Nintendo, eu não tinha noção disso, mas é super caro, tá? Então, os próprios jogos deles vão ser muito caros. Não é nada comparado àquelas cifras que eu trouxe para vocês no vídeo passado, e que daí isso eu também vou explorar mais nos vídeos seguintes, para mostrar, acho que de repente, o que eu gastei até hoje, no que eu gastei, e de repente até pensar assim, no que poderia ter sido feito aqui, do que poderia ter sido feito de diferente. Talvez eu pudesse estar num momento muito diferente da minha vida, numa posição muito melhor do que eu estou hoje e tudo, se isso não tivesse influenciado. Então, até para trazer esse alerta para algumas pessoas que, caso haja tempo, acho que de repente eu tenho certeza que é uma boa parar. O canal não vai focar só nisso, só nesse tipo de problema, nesse meu problema no caso. É que no começo eu tenho que abordar isso de uma forma mais aprofundada,
conforme eu estou fazendo agora aqui, destrinchando um pouquinho melhor os vídeos em alguns aspectos mais específicos em cada um, para os vídeos também não ficarem tão longos. Mas assim, ele vai ser um canal principalmente focado nessa parte de desenvolvimento pessoal, de repente aumentar esse potencial que eu já falei que tem no trabalho e que na vida como um todo, assim, se a intenção for ter filho, se a intenção for ter uma vida confortável com a minha parceira, com as pessoas que eu amo e tudo. Então, assim, os próximos vídeos eu vou falar sobre isso cada vez mais. Vou trazer alguns aspectos do que já estamos tratando, mas acompanhem aí, que eu vou trazer cada vez mais temas também importantes aí para essa parte de crescimento pessoal, tá bom? Então aí, se vocês gostaram, se puder começar a seguir o canal aí, se inscrevam, deixem um curtir aí, deixem um comentário para dar uma engajada, ou se de repente quiserem saber algum aspecto mais específico que de repente eu esqueci de abordar aqui, uma crítica construtiva também, eu tô super aberto, vou estar lendo, vou estar respondendo, tá bom? Valeu, gente, tamo junto, até a próxima segunda-feira tem mais vídeo, hein? Falou!